conversão de um veículo se faz com um kit de equipamentos que inclui basicamente um conjunto de reservatórios denominados cilindros para acondicionar o GNV, uma rede de tubos de alta e baixa pressão, um dispositivo regulador de pressão, uma válvula de abastecimento, um dispositivo de troca de combustível e indicadores de condição do sistema. Hoje todos os veículos podem, gasolina ou álcool, podem receber o kit de gás. E quanto tempo que gasta para fazer uma conversão? Você se fazer uma boa conversão, né, com qualidade, você gasta em torno de 4 horas, em média, para transformar um carro para gás. Eu tenho como trocar o kit, tirar o kit de um carro e passar para um outro veículo? Tranquilamente, sem problema, porque o kit ele serve tanto para carburado ou injeção e ele não é vinculado a um modelo de veículo. Tá? Algumas peças você precisa de substituir. E quanto custa para fazer uma conversão? Hoje uma conversão dos carros de passeio normal está em torno de R$ 2.300 a R$ 2.500. Quanto custa para se tornar um convertedor? Hoje, para se montar uma oficina de conversão de gás, você vai gastar em torno de 50 a 80 mil reais. A manutenção de um carro movido a gás é a mesma especificada pelo fabricante do veículo original, mas é preciso tomar certos cuidados. É importante que o cliente procure uma oficina credenciada pelo Inmetro para não correr risco de ter montagens a desejar, correndo riscos aí de sérios problemas no carro, comprometer a parte de gasolina e colocar a vida dele em segurança, né? Para aumentar o espaço disponível no porta-malas, o próprio usuário pode retirar o cilindro? Em hipótese alguma. Esse cilindro, se ele tiver uma pequena quantidade de gás, ele pode vir espirrar a válvula e ferir uma pessoa até matar. Sobre a matéria que acabamos de assistir, é um assunto que merece um comentário especial aqui com o Maurício. Maurício, pelos valores que foi apresentado na sua entrevista por um kit de conversão e também pelos valores de um profissional se tornar um convertedor, se justifica tantos valores assim, valores tão elevados assim? Bom, gente, o kit hoje de conversão varia de R$ 2.500 a R$ 4.000. Depende muito do número de acessórios que você quer instalar no veículo, certo? 80% do kit é composto de componentes importados e estão atrelados à variação do dólar. Então, também interferem no preço, né? Agora, com relação à convertedora, é um investimento maior. Requer capital de giro, estoque mínimo de peças, de kits, de cilindros. Né? Mas 50 mil reais para começar? Te dou o exemplo seguinte. Por quê? Exemplo seguinte, você tem que ter no mínimo uns 15 kits para começar. E uns 25 cilindros. Porque os cilindros variam de carros pequenos, utilitários, picapes. Então você não sabe qual veículo que vai entrar na sua oficina. Então você tem que ter um estoque prévio para atender esses clientes. Né? Capital de giro também? Capital de giro também. Você tem mais treinamento, infraestrutura, ferramental. Então que isso tudo custa. Tem que contratar engenheiro também? Tem. É exigência da legislação, ter um engenheiro mecânico diretamente envolvido nas instalações, que seja o responsável técnico pela conversão, certo? E tem mais o treinamento de pessoal, tem a legislação de corpo de bombeiro, Inmetro, né? Peraí, e falando sobre Inmetro, legislação, gente, tem uma matéria que foi gravada, que a gente vai ver essa matéria primeiro, depois a gente volta para fazer alguns comentários muito importantes para o pessoal da área de manutenção, reparação, ou esse pessoal que está interessado em se tornar um convertedor. Roda aí, a gente volta já já. Tornar-se um convertedor não é uma tarefa simples. Empresas convertedoras como a Gas Motors do Brasil precisam percorrer um longo caminho em busca do CCT, comprovante de capacitação técnica do Inmetro. Uma empresa só pode converter carros se for credenciada. Para isso, o Inmetro, Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial, criou o RTQ 33, Regulamento Técnico de Qualidade. Um organismo de inspeção acompanha a montagem de um veículo. Nessa inspeção,
são verificados disponibilidade de ferramental, condições gerais da área de trabalho, capacidade técnica da equipe, segurança, sistema de rastreabilidade implantado e pulmão de gás, utilizado no abastecimento de teste do veículo que acaba de receber a instalação do sistema. São indispensáveis também os laudos do Corpo de Bombeiros referentes ao espaço físico destinado às instalações e corpo técnico, engenheiro mecânico responsável e registro da empresa no CREA, o Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura. A empresa deve ainda apresentar contrato de fornecimento do kit e cilindros de gás, firmado com o fabricante, que deve ministrar treinamento ao corpo técnico da oficina. Depois de aprovada, a convertedora recebe do organismo de inspeção o comprovante de capacitação técnica do Inmetro, que tem validade de 1 ano. Durante esse período, são emitidos os certificados de segurança veicular para todos os veículos convertidos na empresa. Esse documento informa a autoridade de trânsito que o veículo recebeu a instalação e está seguro. Nossa, gente, quanta legislação, quanta burocracia, Maurício. Precisa de tudo isso? Bom, Donizete, nós temos muito o que falar ainda. Essa legislação torna-se necessária, esses requisitos, todo esse critério, é necessário principalmente para a segurança do usuário, né? Nós não podemos colocar em risco o usuário, a pessoa que está andando aí na rua, né, que está utilizando o sistema de gás. Então, por isso, tem que ser empresas credenciadas, homologadas e todo esse critério de treinamento, de legislação, né? O objetivo principal é a segurança. Mas, a partir do momento que a pessoa se interesse e queira montar um posto de conversão, quanto tempo, desde o início, né, da decisão até o término e a conclusão dessa documentação para que ele possa trabalhar? Quanto tempo normalmente uma pessoa consegue montar essa sua empresa seguindo todo esse espaço e essa legislação? Bom, se a pessoa quer montar uma convertedora, se ela não tem nada, se ela quer partir da base, né, uma base zero, quer dizer, constituição da empresa, infraestrutura, ferramental, isso tudo vai demorar, pode chegar até 6 meses. Tá? Tudo isso? Tudo isso, porque tem os trâmites de legislação municipal, estadual, né? Agora, se a pessoa já tem a empresa formada, já tem uma oficina, ele provavelmente vai demorar menos tempo, né? Por volta de uns 4 meses ele consegue tá já convertendo os primeiros veículos. Mas, pelo que eu sei, vocês aqui na Gás Motors do Brasil possuem uma empresa, que é a GM Assessoria, que se a pessoa não quiser perder tanto tempo assim, ela pode te procurar, no caso, né? Que você dá toda a assessoria e faz com que o sistema corra mais rápido, né? De uma forma mais simples. Como isso acontece? Bom, a GM Assessoria hoje foi instalada baseada nas dificuldades que nós tivemos. Como nós temos já várias filiais, então nós repassamos, né, todas as nossas dificuldades e adiantamos bastante o processo. O que demoraria aí 4 meses, a gente consegue reduzir isso em torno de 60 dias. Onde está incluída a tramitação de documentação, treinamento de pessoal, tanto administrativo como pessoal operacional, né? E toda a preparação para o momento da homologação ou da certificação da oficina para dar início às conversões. Bom, partindo dessa premissa em que vocês já estão no mercado e tem essa empresa, os próprios órgãos que veem você dando continuidade à documentação, vocês são pessoas, é uma empresa que tem credibilidade e legitimidade. É lógico que é muito mais fácil tramitar com as documentações, certo? Não é só documentação, né, Donizete? Você tem os problemas de manutenção, os problemas de instalação que nós já sofremos muito. Então já temos uma bagagem aí para poder retransmitir isso para o nosso parceiro, para a pessoa que trabalha, que vem contratar os nossos serviços, né? Tá, bom, vamos falar em números agora. Se a pessoa decidir contratar o seu serviço, no caso da GM Assessoria, quanto custa para ela hoje procurar essa empresa para adiantar o seu serviço, para que seu posto fique pronto para operar? Bom, igual eu falei, se a pessoa não tem nada, está começando
da base, né? Os custos hoje em torno de R$ 7.500, né? Aqui em Belo Horizonte. Só Belo Horizonte ou Brasil também? Não, nós atendemos o Brasil inteiro. Só que deve ser agregado a isso os custos de transporte, de hospedagem. Vocês vão até o local? Nós vamos até o local onde daremos o treinamento, né? Como eu disse, fazemos toda a base de legislação, a base legal, treinamento, né? E o início até acompanhamento do momento da inspeção do Inmetro, onde ele vai providenciar o credenciamento da oficina. Bom, R$ 7.500, esses valores estão incluídos naqueles valores de 50, 80 mil reais. Foi considerado esse valor de assessoria também, né? No caso, né? Não. Esse valor à parte, porque aquele valor que eu passei é um valor básico, né? Para aquele que quer... Sem assessoria. Sem assessoria. Bom, vamos supor que ele não quer saber de assessoria, ele não quer pagar R$ 7.500. Ele pode fazer sozinho? Com certeza. Nós conseguimos, né? Há 5 anos atrás. Então, qualquer um tem capacidade de conseguir o credenciamento. Só que vai demorar mais tempo, né, do que em relação a pessoa ter um assessoramento. Se ele continua precisando fazer treinamento, ter todo o apoio para poder desenvolver e estar homologado. Isso vai demandar muito tempo, não vai? Se a oficina quiser, nós também damos só o treinamento. Quer dizer, ela faz todo o trâmite de documentação, todo o processo, e nós damos o treinamento, tanto administrativo quanto o treinamento operacional. Ouvindo isso aí, eu vi um comentário, nós estávamos até comentando sobre isso. Que história é essa de parceria? Bom, hoje, aquela oficina que não quer, a princípio, começar a converter, ela pode tornar-se um parceiro da convertedora. O que seja isso? Ele vai prestar manutenção mecânica em veículos convertidos, tá, a gás, credenciado ou treinado pela convertedora, né? E depois de um determinado tempo, que ela já se acostumou com todo o processo, com todos os componentes e com o sistema do gás, ele pode então tornar-se uma filial ou até mesmo uma convertedora autônoma. Bom, aí ele não precisa ser homologado para isso? Não, ele não precisa ser homologado, mas ele precisa ter um vínculo com alguma convertedora que vai fornecer para ele as peças de reposição, o treinamento, né, e todo um suporte técnico para ele estar efetivando o serviço dele. Bom, se ele não quiser ser convertedor, se ele não quiser ser um credenciado, falar, eu quero ser um mecânico, eu quero conhecer alguma coisa só, dar alguma manutenção básica, o vídeo pode e tem credibilidade para fazer isso? Bom, esse vídeo que nós estamos elaborando, juntamente com o manual, né, vai dar informações básicas para a pessoa conhecer um pouco sobre o gás. Aí no manual tem algumas dicas, né? De qual é o procedimento, se o carro chegar, tem um probleminha aqui e ali, como é que ele deve comportar, se ambientar, né, com o sistema. Isso, tem algumas dicas que nós colocamos lá, né, junto com você, para poder dar um suporte a quem está assistindo e quem está utilizando o manual, né? Bom, se a pessoa se interessar, ele pode procurar, no caso, a Gasmotors do Brasil, né? Nós temos telefones no manual, né, e vai aparecer alguns no vídeo, tá? Então é o seguinte, nós já vimos a legislação, vimos a burocracia, o custo, como é que se faz, se for sozinho, se quiser tornar-se um parceiro, que é interessante demais, tá? Não tem custos, né? Não vai haver custos. E se quiser ser um mecânico autônomo, prestando serviços, né, com consciência, deve ser treinado, gente. Que tal agora a gente ver como é que é o sistema, como funciona esse sistema de gás instalado nos veículos? Okay? Vamos lá, dona Tete. Primeiro vou mostrar os cilindros e depois nós continuamos, vou mostrar a instalação no veículo. Gente, nós vamos ver alguns cilindros ali, como é que serve, o tamanho, para que carro que é. Vamos lá, gente. Vamos lá, Maurício. E aí, Maurício, esses aqui que são os cilindros? Esses aqui são cilindros próprios para o uso do gás natural veicular, certo? Esses 2 cilindros menores nós utilizamos nos veículos com porta-mala pequeno, né? São cilindros de 7 metros cúbicos cada um, aproximadamente 40 quilos e um custo de R$500. Aquele maiorzinho, aquele gordinho ali? Aquele também nós utilizamos nos veículos de passeio convencional, em torno de 15, 16 metros cúbicos, 70 quilos e R$1.200. Então de R$1.200 um cilindro desse? R$1.200. Agora aquele cilindro maior, aquele grandão ali,
Quanto que é o custo dele? O grande é R$ 1.500 a R$ 1.600 e é utilizado principalmente nas picapes, nos veículos maiores. Quanto pesa um cilindro desse? Aquele maior pesa 100, 110 quilos. Ok. E cabe 23, 25 metros cúbicos. Quanto dá para fazer uma caminhonete de 4 cilindros com um cilindro desse aí? Nós falamos em autonomia, é muito complicado, porque depende muito do veículo. Cada veículo tem o seu consumo específico, então é complicado. Mas a maioria dos veículos, em torno de 150 a 200 quilômetros a cada cilindro desse. E isso também tem uma tabelinha no manual que explica detalhadamente qual o valor, qual o cálculo, né? Tem uma constante para calcular essas quilometragens. Bom, nós já vimos aqui os cilindros, vamos dar uma olhadinha no kit de conversão? Vamos lá. Vamos ver os kits. Aí, Maurício, esse aqui que são os componentes do kit de gás natural para o sistema injetado? Bom, gente, essas aqui são as peças que compõem o kit do gás, certo? Nós temos aqui válvula de cilindro, válvula de abastecimento, chave comutadora, linha de alta pressão. Não é conduíte de freio não, hein? Prestar muita atenção porque trabalha com pressões altíssimas. Então, a questão de segurança que a gente frisou anteriormente. Então, essa é a linha apropriada para a pressão de trabalho do gás natural, certo? Temos aqui as mangueiras de água, mangueira de baixa pressão, regulador de alta rotação, mesclador, bico injetor de gás. A principal peça do componente do kit é esse aqui, chama-se o redutor de pressão, tá? E aqui os acessórios eletrônicos, onde temos o variador de avanço, emulador de bico, emulador de sonda lambda, tá? E o manômetro de pressão que indica a pressão do sistema. Maurício, sobre esse simulador de bico, como que funciona mais ou menos isso aí? Dá uma ideia pra gente. O objetivo do emulador de bico é, na hora que você passa o veículo para funcionar com gás natural, ele interromper a alimentação de combustível, né? E mandar um sinal para a unidade de comando dizendo que está tudo ok. Tá tudo senão ela vai interpretar que o sistema está aberto, o bico não está funcionando e vai perder os parâmetros, é isso? Isso, ela perde todos os parâmetros e o veículo começa a funcionar de uma maneira incorreta, né? Então é muito importante utilizar os emuladores de bico. Então quer dizer o seguinte, que se você cortar o funcionamento dos bicos, a central precisa continuar recebendo informações que eles estão trabalhando. Na verdade, essa peça mente para a central, para que o sistema continue operando, certo? Certo, isso mesmo. Da mesma forma, você tem um emulador de sonda lambda, né? Porque o resultado da combustão do gás natural gera análise diferenciada de oxigênio. E como a sonda lambda trabalha com a mistura, né? Isso. Ela também precisa de ser simulada, né? Ou mentir também para a unidade de comando que está tudo ok. Então, em síntese, pela queima do gás natural, a presença de oxigênio no escapamento é muito grande. A sonda, por sua vez, vai entender que a mistura está pobre, ok? Então, quando na verdade isso não estaria acontecendo em relação à queima. Então precisa se mentir, dando um estado de como se estivesse funcionando com a gasolina, com uma certa quantidade, uma certa pobreza, vamos dizer assim, um equilíbrio entre gás e oxigênio. É o valor de lambda 1, o valor correto de cálculo que ela foi montada, preparada para analisar, para cheirar, vamos dizer assim, os gases do escapamento. Então ela mente, tá? Ok? Então vamos lá, o que mais? O variador de avanço, né? Que é utilizado para adiantar o ponto. Qual o ângulo? Quanto ela avança? Eles são reguláveis, né? Você regula de 3 a 15 graus, né? Alguns modelos. Isso permite, quer dizer, você antecipar o ponto. Não são todos? Não são todos. Alguns Por quê? modelos permitem, depende muito da aplicação, do veículo que está sendo utilizado. Você tem esse recurso de regular. E outros, como é que fala? A antecipação do ponto é fixo, é um valor fixo. Tantos graus, ou 7 graus, ou 9 graus fixo.
Isso porque o gás tem características de queima diferente da gasolina. Isso, o gás natural ele queima com uma velocidade mais lenta do que a gasolina. Então, você precisa de antecipar o ponto de ignição para que, quando chegar próximo ao ponto morto superior, você ter a máxima energia do gás. Né? A taxa ideal para funcionar a gás é em torno de 12 a 13 vezes por 1, né? Isso, exatamente, de 12 a 13 por 1. Então, os motores a álcool são os melhores motores para funcionar ao gás natural veicular? Gás natural. Nós temos um resultado melhor dos motores a álcool, tá? Em relação aos motores a gasolina. Mas todos você tem uma perda de potência, né? Que é minimizado pelo uso do variador de avanço. Então, gente, ó, uma dica aí, ó. Motores movidos a álcool é o melhor propulsor para trabalhar com gás natural. Mas diz uma coisa, Maurício, eu sei que você trabalha com 3 marcas de kits para a instalação do gás natural. Cita uma para mim que você pode recomendar, que você recomenda ao pessoal instalar, que é muito bom. Qual deles? Donizete, o equipamento que nós mais utilizamos é este, que é o equipamento da Pelmag. É um equipamento italiano, certo? Que passa pela Argentina apenas para efeito do Mercosul, né? É Pelmag com fabricação da Lovato, certo? Italiana. Tá? É um dos melhores kits que nós temos e nós mais instalamos aqui. Então você recomenda esse equipamento às pessoas que optarem por colocar gás natural no veículo? Com certeza. Aquele que estiver interessado em utilizar o Pelmag vai ficar muito satisfeito e não vai ter retorno na oficina com problemas do equipamento, não. É isso que nós tínhamos conversado, gente, é que ele tem um índice baixíssimo de retorno, de problemas, tá? É muito bom, é perfeito, tá? Então tá aí uma dica de gente que está 5 anos no mercado colocando, tá? Tem muita credibilidade para estar falando o que está dizendo aqui, ok? Então vamos lá. Vimos os componentes, né? Sabemos quais são. Vamos ver ele instalado nos carros? Ou em um carro aí para a gente dar uma olhada? No manual que acompanha o vídeo tem uma descrição melhor, mais detalhada? Mais detalhada desses componentes. Beleza. Vamos ver agora lá instalado no veículo. Vamos nessa? Vamos lá. Vamos lá. Ei, Maurício, esse aqui que é o cilindro? Bom, gente, esse aqui é o cilindro, né, de gás, igual nós vimos antes, né, instalado no veículo. O suporte é dimensionado de acordo com a norma, tá? Os parafusos são regulamentados, espessura de chapa, espessura do material, borracha para proteger o cilindro, isso tudo está previsto na norma, tá? E não pode ser feito diferente do que está aqui não, tá? Os parafusos, fixação, tudo conforme a norma. Tem que obedecer a norma, senão não passa na vistoria do Inmetro. Senão não passa na vistoria do Inmetro. Eu tô vendo um saquinho ali, o que é esse saquinho aí? Tá. Nós chamamos de bolsa de ventilação, tá? Isso faz parte do equipamento? Isso faz parte do kit. Mas você não mostrou isso na bancada lá não? Esqueceu? Eu acho que ficou, gente. Passamos, né? Serve para poder ventilar em caso de vazamento aqui nas conexões, tá? O gás não entrar para dentro do habitáculo do veículo. Mas mesmo assim, um carro na carroceria? Mesmo o carro com carroceria, porque você não sabe se o cliente vai colocar capota, vai proteger. Então, para não acumular gás aqui na carroceria, há necessidade da instalação dessa bolsa para fazer a circulação do gás em caso de vazamento. Sem isso, não passa também na vistoria de jeito nenhum? Sem isso, também não passa na vistoria. Faz parte do equipamento de segurança? Faz parte do equipamento de segurança. Famosa segurança? Sempre segurança. A palavra, o assunto zero nosso aqui é segurança. Palavra-chave? Palavra-chave dentro da oficina é segurança. Tá. Daqui, ele sai, ele percorre esse gás por aqueles dutos, aqueles tubinhos que nós vimos, que não pode ser tubos de freio, né? Isso. Aquela linha, né? A linha passa por aqui e por baixo do veículo chega até o compartimento do motor, igual nós vamos ver agora. Então vamos lá. Chegamos à parte dianteira, onde que o conjunto, o kit todo de gás está instalado no motor. Explica pra gente como é que ele chega, como é que ele passa, por onde passa, por favor. Tá. Igual nós falamos, né? O gás vem por baixo do veículo, chega aqui até a válvula de abastecimento, da válvula de abastecimento chega até o redutor, que é o principal componente do carro a gás, né? Do kit de gás. Por aqui, por essa mangueira, que a gente chama de mangueira de baixa pressão, onde temos um mesclador e o injetor aqui dentro. Porque as duas mangueiras que vêm ali embaixo é da onde?
essas duas mangueiras são utilizadas com água quente, tirada do sistema de arrefecimento, para aquecer o redutor. Por quê? Principalmente nos dias frios, né? Quando você reduz de 220 bar para em torno de 3 bar de pressão, existe uma expansão e essa expansão provoca uma troca térmica, né, com o ambiente e tende a congelar o redutor e o carro para de funcionar. Então, a necessidade do aquecimento, né, para evitar esse congelamento. Eu estou vendo aqui umas curvas, umas voltas, você penteando ali o próprio tubo, né? Para que serve isso? Por que essas curvas todas, essas voltinhas no tubo aí? Essas curvas são necessárias para absorver a vibração, né, do próprio movimento do veículo, gera uma vibração. Então, para não haver risco de romper essa tubulação, como já dizemos, né, é alta pressão, então, para não ocorrer uma quebra da tubulação, existem essas curvas para fazer a absorção de vibração. Tá, mas o Maurício estava me falando que existe um segredo na hora de instalar o redutor, que tem que estar no sentido longitudinal. Como é que é isso, Maurício? O redutor aqui, ó, é um macete. Algumas convertedoras não sabem disso, né? Instalam o redutor nessa posição virado, invertido aqui. Atravessado, né? Ao contrário aqui. E isso vai ser influenciado pela própria inércia do veículo. Na hora que Como assim? Na hora que passa um quebra-mola, uma arrancada e tal. Mas não é líquido isso? E como é que pode dar problema disso? E nós temos uma membrana muito sensível aqui atrás. E essa membrana, ela pode ser influenciada pelo movimento do veículo se ela estiver... Freada brusca? Freada brusca? Freada brusca, igual eu falei, um quebra-mola, pode estar influenciando. Que ele morre? Ele tende a passar mais gás do que o necessário, o carro vai afogar por excesso de combustível. Então ele dá um mal-estar, um mal súbito, né? Tenta buscar e se bobear, dependendo da frenagem, ele pode morrer. Pode morrer. Então, se colocar nesse sentido, você evita e neutraliza totalmente essa possibilidade, esse risco. Isso. Nessa posição você está isento dessa influência. Tá. Fala pra gente, assim, desses carros que chegam para fazer algumas manutenções, o que mais, assim, acontece, assim, de banal, de coisa simples, né? Que acontece que as pessoas não prestam atenção? Então, o mais corriqueiro aqui, o dia a dia nosso em termos de manutenção, está relacionado diretamente, 90% dos nossos problemas, entre aspas, com filtro de ar. O filtro de ar do veículo convertido a gás natural tem que estar com a manutenção em dia, certo? E, quer dizer, com a manutenção mínima necessária, né? Soprando e substituindo o elemento constantemente. Quando for necessário. Isso. Cabos de vela, esse sistema. O segundo componente que mais afeta o veículo é o sistema de ignição. Sistema de vela, cabo de vela. Velas, cabos de velas, bobinas, os veículos que têm distribuidor. Deve-se dar uma atenção especial a esses componentes. Esses componentes eletrônico, era bom sempre estar verificando com o equipamento ideal, né? No caso, assim, um multímetro, né? Isso, nós utilizamos aqui os multímetros, né? Qual, da Alphatest? Nós utilizamos da Alphatest. O DM700 ou 1100? O DM1100 que nós utilizamos aqui. Para fazer, né, a medição do grau de resistência, né, que isso oferece a passagem de centelha. E é aconselhável equipamento sensível, né? Que pela evolução das injeções, do próprio sistema em si, precisa de um aparelho bem elaborado, bem sensível às possíveis variações, às leituras, para que não ocorra um erro, certo? Isso. É importante você ter bons equipamentos, boa instrumentação, bom ferramental, para você não cair num diagnóstico errado, né? Certo. Então, equipamentos de primeira linha é importante para você fazer um bom diagnóstico. Maurício, nós já vimos muita coisa de gás, já vimos o gás, como que é o kit, como que ele é instalado. Como é que estão as reservas, como é que chega isso no posto? Nós temos uma matéria, tá, que fala sobre isso. Vamos assistir e depois a gente faz um comentário sobre isso, ok? Vamos lá. Gente, roda aí, a gente volta já já. Através de uma rede de dutos subterrâneos, o gás chega aos postos para abastecer os veículos convertidos. O abastecimento é feito com o produto a alta pressão. Por isso, empresas responsáveis pelos serviços de distribuição de gás canalizado tomam medidas para garantir a segurança dos usuários. Em Minas Gerais, essa tarefa é da Gasmig. Conheça a empresa.
e saiba como funciona o processo de distribuição. Retirado da terra através de perfurações, antes de distribuído por gasodutos, o gás passa por uma unidade industrial denominada unidade de processamento, na qual são retiradas impurezas como água, outros gases e areia, tornando o combustível seco, limpo e leve, até então sob responsabilidade da Petrobras. Até chegar aos postos, o gás, a uma pressão de aproximadamente 9 bar, passa por uma tubulação enterrada a 1 metro de profundidade. O gás sai da bacia de Campos, ou seja, em qualquer outro estado ou localidade, ele sai do poço de petróleo, vai para uma refinaria e da refinaria, tudo por oleoduto, o gasoduto, né? E depois da refinaria ele vai para a distribuidora de gás do estado e da distribuidora de gás para o estado para o posto. A Gasmig é a empresa que executa todas as atividades relativas à distribuição, elaboração e coordenação de projetos de engenharia até manutenção e operação de redes em Minas Gerais. O transporte de combustível por dutos é uma prática que existe desde o início do século, seja gás, seja combustível líquido. E essa forma de transporte, canalizado e subterrâneo, ele oferece menos risco à população que as formas tradicionais via caminhões ou via transporte ferroviário, porque a população não entra em contato direto com o transporte do combustível. Então é uma prática, na realidade, até mais segura, você transportar combustível através de tubulações, que é o caso do transporte do gás natural. Além desse duto ser enterrado com uma cobertura de 1 metro, a 50 centímetros dele nós colocamos uma sinalização ao longo do duto, com uma sinalização dizendo que existe um gasoduto enterrado. E, além disso, nas áreas urbanas e rurais, existem sinalizações com placas, balizadores de madeira, indicando a localização desse gasoduto. Nós fazemos um trabalho muito grande junto às concessionárias para divulgar a localização desse gasoduto, para que, quando executem serviços em vias públicas, esse serviço seja feito junto com a Gasmig para evitar qualquer interferência nesse duto de aço carbono. O gás é disponibilizado para o usuário em dispensers, semelhantes às bombas de gasolina e álcool, a uma pressão de 220 bar. Essa pressão só é adquirida nos postos, através de um compressor. O papel dele é esse, é levantar a pressão para que possa ter o abastecimento, porque com a pressão baixa eles não conseguiriam encher um cilindro. Por ser canalizado, o gás natural evita o trânsito de caminhões utilizados no transporte dos demais combustíveis, elimina a necessidade de estoque e manuseio. Em termos de segurança da comercialização dele no posto, é superior à comercialização, ao abastecimento de produtos líquidos. Comparado ao álcool e à gasolina, o gás natural oferece menos riscos de explosão, enquanto os combustíveis líquidos inflamam a temperaturas entre 200 e 300 graus centígrados. O GNV só queima a 600 graus. Os cilindros que armazenam o gás nos veículos são resistentes a choques, colisões e impactos de balas de armas de fogo. Já está sendo colocado, inclusive, em carro da polícia rodoviária. Quer dizer, um veículo que está sujeito a tomar um tiro de fuzil, uma coisa que valha, mas isso já é um ponto pacífico entre o pessoal da área que não tem problema nenhum. Você pode dar um tiro de fuzil nele que ele resiste. Por não admitir emendas, o cilindro resiste bem a testes de ruptura com pressão até 3 vezes maior que a normal de uso. Contrariando leis e colocando em risco a própria vida, algumas pessoas utilizam o GLP como combustível. GLP significa gás liquefeito de petróleo, uma mistura de propano e butano, encontrado em estado líquido nos botijões usados como gás de cozinha. O seu uso como combustível veicular é proibido. Os raros acidentes com o uso de gás como combustível veicular foram registrados com GLP, instalado de forma inadequada. A Minas Petro, Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo do Estado de Minas Gerais, aposta na informação para garantir a segurança de todos aqueles que trabalham com o gás natural veicular.
Há 40 anos, a Minas Petro é o órgão que defende os interesses dos revendedores de combustível do estado de Minas Gerais e criou condições para lutar e garantir vitórias para a classe. Com o surgimento do gás natural veicular, a Minas Petro dobrou os cuidados, já que a segurança dos postos é a meta do sindicato. O sucesso do programa depende do bom uso e da boa operação do pessoal que está manipulando o gás na hora de abastecimento. É o combustível mais seguro que existe, porém tem que se tomar uma série de precauções para evitar acidentes e quando, se porventura acontecer acidentes, são acidentes gravíssimos. A principal preocupação em termos de reciclagem é com os frentistas que vão abastecer. Já se tem por hábito que todas as pessoas que fazem as coisas mecanicamente, passam um determinado tempo, ele acostuma e esquece muitas vezes de se preocupar com algum fator muito importante. Então uma das metas nossas é fazer com que os proprietários de postos estejam sempre reciclando a sua mão de obra, os seus funcionários treinando e mostrando a cada dia o que se deve, o que se pode e o que tem que ser observado no veículo na hora de abastecimento. Bom, pessoal, depois dessa matéria, dessas matérias que nós acabamos de ver, observa-se que a preocupação maior realmente é com segurança. Maurício, procede tanta preocupação assim? Acontece alguma coisa, algum erro, algum problema com os postos? Donizete, se os equipamentos forem bem instalados, né, por empresa credenciada e homologada, você fica tranquilo com relação à segurança. Como assim? O que isso não pode ser feito é ser instalados os componentes ou dado manutenção por pessoas não qualificadas, não preparadas para tal, né? Porque isso coloca em risco o usuário e principalmente quem estiver abastecendo, né, os postos e frentistas. Então, gente, só um gancho aqui, Maurício. A gente comenta, fala, tem a intenção de fazer uma abordagem mais precisa para orientar o pessoal, mas nós tínhamos dado umas voltas em alguns postos e vimos coisas assim preocupantes, gente. Coisas assim que algumas atitudes de alguns postos que é alguma coisa assim absurda. Conta para eles. Conta para eles. Bom, a gente observa alguns postos que eles não fazem os procedimentos corretos, né, para realizar o abastecimento. Principalmente aterramento, né, do veículo e a conferência se o cilindro que está instalado no veículo é realmente o cilindro de gás natural. Na época dessa correria, todo mundo chegando, muita gente, fila enorme e não dá para olhar. O que pensaria o posto? Qual é a atitude correta dele, em vista dessa quantidade enorme que anda, essa pouca quantidade de postos que tem aí, essas filas enormes, de o pessoal não fazer vistoria? Por quê? Qual é o procedimento do posto correto para isso? Talvez seja falta de treinamento ou de esclarecimento, né? Tipo essa fita que nós estamos desenvolvendo, né? Para esclarecer o público o que é o gás, e quais os riscos, a segurança, os componentes, o que realmente compõe o sistema do gás natural hoje, né? Então, talvez essa falta de esclarecimento leve os postos, né, os frentistas a não realizar os procedimentos corretos. Ou até treiná-los corretamente, porque talvez eles não tenham extensão do perigo, né, da violência, que é uma ruptura de um reservatório. Mas falando nisso, o pessoal fala muito em tanque de expansão. O que é? Colocar botijão de cozinha, esse negócio aí P20? Isso aí não pode nem ser cogitado, Donizete, porque o risco de se colocar um botijão de gás de cozinha, um cilindro de oxigênio, acetileno, oxigênio hospitalar... P20 de empilhadeira também não pode, não? É para motores movidos a gás, gás. Qual o problema? Para vocês terem ideia, um abastecimento de um cilindro P20 ou cilindro de gás de cozinha, né? Dura em torno de 10 segundos, já está explodindo, já está estourando posto, frentista, usuário, explode todo mundo. Mas ele não suporta a mesma pressão de um cilindro de gás natural, não? Não. O cilindro de gás natural é para 220 bar. E quanto que é o do botijão? Por volta de 35 bar, mais ou menos. Limite? Limite. Já. Ele aceita essa carga ou é limite de ruptura dele? Já é limite de ruptura, já.
Então, quer dizer, isso... Quantos segundos de carga ele aguenta? Em torno de 10 segundos, 8 a 10 segundos já está atingindo essa pressão de ruptura e onde que vai detonar os... O que acontece se explodir um botijão desse, gente? Ó. Se explodir um botijão desse, com certeza vai morrer o usuário, o frentista, destruir o posto, né? E pode atingir outras vidas, né? Então, o elemento de segurança é fundamental, tá? E quando você falou mesmo, 220 bar, que é a pressão de trabalho naquele cilindro, no cilindro especial para o reservatório do gás natural. O que é 200? Gente, vamos comentar. O que é 220 bar? Fala para nós, Maurício. Para vocês terem ideia, um pneu de caminhão é calibrado com 90 a 100 bar, de 90 a 100 libras de pressão, né? Esse cilindro, 220 bar, equivale a 3.200 libras. Então você está com 32 vezes a pressão do pneu. Você já viu um pneu de caminhão estourando o estrago que faz? Então imagina um cilindro de uma pressão de 220 bar estourando. Em cima de um botijão P20, P40, P13, em hipótese alguma, jamais fazer isso, que o risco é de vida. A vida do seu cliente ou de quem foi responsável e fizer uma expansão dessa, né? O posto, todo mundo. Então, o posto que abastece, tá? E que não faz vistoria nos cilindros que estão recebendo o gás natural, não pare, não abasteça lá, tá? É um risco muito grande para a sua vida e para os outros, tá? Agora, uma coisa engraçada para comparar a pressão também, você que mecânico que trabalha em oficina, um compressor normalmente trabalha com 150 libras. Quando a gente trabalha limpando alguma peça, você sente a pressão de 150 libras, que já é elevada, né, sobre as mãos da gente. Imagina para cima de 3.000 libras. Se você direcionar para um braço, é como um tiro de um AR-15. Arrebenta, estoura, quebra ossos, decepa mão, dedo, tá? É muito violento. Não tem risco se tiver os equipamentos homologados de segurança que compõem e faz parte do kit. Qualquer um outro tubo de freio, né? Não, conduíte de freio de jeito nenhum. Conduíte de freio de jeito nenhum, P20 de jeito nenhum, P13, P40, cilindro de gás, cilindro de acetileno, em hipótese alguma. Ok, gente? Isso não pode ser feito. É importante, vocês que vão dar manutenção, que querem dar manutenção ao sistema do gás, observar realmente a linha de alta pressão, as conexões do cilindro, tá? Não coloque em risco vocês e os usuários, né? É muito importante estar aprendendo aqui com a fita e com o manual da SET, né, os componentes básicos para poder te esclarecer melhor os riscos e a segurança do sistema do gás. Então, gente, esse vídeo tem esse cunho de reportagem jornalístico porque está ambientado numa oficina. Tá? O nosso intuito, como nós já falamos no começo, não é nunca, né, tentar fazer aqui sair daqui, assistir essa vida e falar assim, eu sou convertedor. Não tem nem como. É impossível isso aí, tá? É contravenção pura, tá? Tem que ter empresas treinadas como a Gás Motors do Brasil. Inclusive no site tem um link e quando você acessa esse link da Gás Motors no site do mecânico, você entra automaticamente na página do pessoal da Gás Motors. Lá você vai ter informações de se tornar um convertedor, assessoria, se quiser montar até um posto, né? Vocês dão assessoria até se o pessoal estiver interessado em montar um posto de abastecimento de gás natural. Não é, Maurício? Isso. Nós já temos 2 postos em operação, mais as convertedoras, né? Então nós temos aí um know-how e uma bagagem grande para poder estar repassando isso para aquelas pessoas que nos contratarem. O know-how e bagagem que ele fala são 5 anos, gente. 5 anos no mercado. Ah, me parece que vocês foram a primeira empresa a receber a homologação do Inmetro, não foi? A primeira empresa? Isso, a primeira empresa aqui em Belo Horizonte a ser credenciada pelo Inmetro, né? Quando começou o projeto do gás aqui em Minas Gerais. Bom, já vimos tanta coisa. Já vimos toda a matéria sobre de onde vem o gás, para onde vai, sobre postos, sobre as linhas subterrâneas, sobre os kits, sobre conversão, como é que é o kit instalado, detalhes, dicas. E falando em dicas, o manual reserva no final dele algumas dicas básicas, né? É bom sempre lembrar que lendo ali, observando aquelas dicas,
vocês vão estar, assim, apto, pelo menos, a receber alguns carros, né? Estar desmistificando, pelo menos, o primeiro momento quando chegar um veículo convertido em gás natural. Certo, Maurício? Isso aí, Donizete. No manual tem muita informação, tá? Se você ler com atenção, você vai estar realmente tendo um embasamento para, pelo menos, receber o veículo, né, na sua oficina, identificar os componentes e ver alguns problemas básicos, né, que não precisa ser levado até uma convertedora, que você mesmo tem capacidade de resolver. Okay. Maurício, vocês já instalaram muitos kits aqui na região Belo Horizonte, Minas Gerais. Aproximadamente quantos carros vocês já converteram? Hoje nós temos aproximadamente os 2.200 veículos já convertidos, né, nesse período já de trabalho. Gente, é muita coisa. Mas, diz, Maurício, o pessoal está satisfeito com todas essas conversões que você fez? Todo mundo ficou satisfeito? A grande maioria dos nossos clientes retornam e nos reportam, né, que estão satisfeitos com a economia, né, com as vantagens que tem o gás natural. Bom, falando em vantagens e desvantagens, tem uma matéria que fala sobre isso, que a gente vai assistir e a gente vai fazer alguns comentários sobre isso, ok? Roda aí. Conheça agora as vantagens e desvantagens da utilização do gás natural como combustível veicular. O kit convertedor pode ser instalado em qualquer veículo. Em apenas um dia, o carro estará convertido a gás. A manutenção é simples. Limita-se à limpeza do filtro de ar e do filtro de gás. É garantida a reposição original de peças e mão de obra especializada para a manutenção. O uso do gás aumenta a vida útil do motor, reduz a alíquota de IPVA em alguns estados, além de uma economia de até 60% no valor do combustível. Veja o exemplo. Para um veículo que rode em média 250 km dia durante 22 dias no mês, pode-se afirmar que o investimento inicial em conversão poderá ser amortizado entre 4 e 6 meses, dependendo do combustível original do veículo. Em caso de escapamento, o gás se dissipa rapidamente para a atmosfera, evitando concentração de produtos perigosos. O GLP ele é mais pesado que o ar. Então, em caso de vazamento, ele tende a se acumular junto do piso. E o gás natural, ao contrário, ele é menos denso do que o ar. Então, em caso de um vazamento, ele se exala rapidamente. O gás tem importante papel na redução dos níveis de poluições atmosféricas e prolonga a vida útil do sistema de escapamento. Por outro lado, é inevitável a perda de espaço do porta-malas. Algumas montadoras já estão com projetos, já até produziram carros dando uma solução para isso, ou seja, o feixe não ficaria mais no porta-malas, seria acoplado a alguma parte do carro, possivelmente embaixo do carro, com muita segurança, que acabaria esse problema da redução do volume útil do porta-malas. E o terceiro desvantagem seria a perda de em torno de 10% da potência do motor. Mas isso foi detectado muito e nos carros mais antigos que foram convertidos, os carros mais modernos. E o que nós esperamos é que as montadoras fabriquem carro específico para gás, não vai ter esse tipo de perda de potência do motor. Perde-se também autonomia. Com o cilindro cheio, roda-se apenas cerca de 200 quilômetros. Existem filas para abastecimento, já que no Brasil temos aproximadamente 70 postos, e perde-se a garantia de fábrica, quando o kit não é homologado pelas montadoras. Maurício, tem vantagens e desvantagens. E aí? Donizete, as vantagens superam e muito as desvantagens do sistema. O sistema realmente, quer dizer, o sistema do gás natural é muito bom. Tem certeza disso? A grande maioria está muito satisfeita. Gente, quanto a isso, ele tem razão. Inclusive, nós temos uma matéria também rapidinha que entrevistamos alguns proprietários de veículos convertidos a gás. Assiste aí. Roda. É muito bom, é uma economia que ajuda muito, né? A gasolina está muito cara, né? Então, antes você rodava, você gastava em torno de 70, 80 reais, hoje você gasta 15 reais. Já tem muito tempo que você fez a conversão? Tem mais ou menos uns 8 meses.
E seu carro já deu algum problema por causa do gás ou não? Não, ele só perde um pouco a força, não é verdade. Na subida ele perde, né? Mas de qualquer forma vale a pena. Foi uma economia de quase 70%, né, que eu tive. Eu gastava R$35 de gasolina por dia, agora eu gasto R$12 por dia. Então foi um lucro e você não teve problema com o motor, nada? Não teve problema nenhum com o gás. Nunca tive. E a propósito do carro, dizem que ele tem um rendimento menor, mas se você for olhar o lucro que ele te dá, o rendimento... Então você não sentiu perda de potência? Não senti perda de nada no carro. Realmente o pessoal está satisfeito. Te falei, né? O produto é muito bom. Então, não há por que ficar insatisfeito, né, se for feito um serviço de acordo. Mas ninguém ficou insatisfeito? Você nunca viu assim? Ninguém veio reclamar que está insatisfeito assim com o gás? Um ou outro pode não ficar completamente satisfeito, mas a grande maioria, um caso ou outro, pode aparecer. Mas apareceu. Dá uma olhadinha nessa matéria de um senhor que não ficou muito satisfeito com o gás, não. Roda aí para a gente comentar isso aí depois. Em certo ponto, com respeito à economia, não tenho nada a reclamar. Foi muito bom, mas com respeito ao funcionamento do motor, deixa a desejar. Porque meu carro já foi aberto o motor 2 vezes, consequência do gás. Depois que eu coloquei o gás. E aqui no posto, eles dizem que o compressor manda um óleo para dentro dos cilindros, certo? E esse óleo é prejudicial. Ele está dando entupimento constantemente. Meu carro falha, pior que tudo, quando acaba de abastecer. Então, nesse aspecto, eu acho que ainda tem alguma coisa a ser corrigida. E, Maurício, o nosso amigo ali detonou. E aí, como analisar isso aí? Realmente parece que não está muito satisfeito não, Donizete. Mas é difícil a gente, de longe assim, julgar e avaliar o que está acontecendo. Será que ele deu a manutenção correta? Será que foi feito na convertedora, com o pessoal qualificado, né? O mecânico dele também mantinha o carro em perfeitas condições, ou ele permitia que o carro, ou ele dava a atenção necessária, não sabemos, né? Isso é muito importante, o motor, o veículo tem que estar afinado para poder receber o sistema do gás. Então, precisava de verificar isso de perto para saber qual os problemas que ele está vivendo. Ele não ficar sozinho no meio dessa multidão, tanta gente satisfeita, e ele o único insatisfeito. Eu acho que é uma questão de esclarecimento, acho que faltou informações, né? Bom, Maurício, tanta coisa dita de novo, e lá vamos nós puxando esse assunto. Mas já temos o carro convertido, temos postos, né, de abastecimento. Por quanto tempo nós teríamos gás natural para abastecer os nossos veículos? Como é que andam as nossas reservas no Brasil e no mundo? Você pode me dizer? Bom, Donizete, isso eu acho que é um assunto que tem pessoal mais com informações mais precisas sobre isso. Quem? O pessoal da Petrobras, com certeza, pode nos dar uma informação melhor. E tem sim, gente. Uma matériazinha para encerrar isso aí, uma matéria boa. A gente fala matériazinha que é um finalzinho, é bem claro isso, bem objetivo, é surpreendente a quantidade de reserva de gás natural no Brasil e no mundo. Assiste a matéria e a gente volta para fazer uma consideração final sobre tudo isso e encerrar esse vídeo. Ok, gente? A gente volta já. Até mais. Nunca tantos veículos foram convertidos quanto agora. E a tendência é que cada vez mais o gás natural seja usado como combustível veicular. Mas teremos reserva de gás por muito tempo? O gás natural é encontrado em abundância na natureza. Para se ter uma ideia, mais de 150 milhões de toneladas de petróleo garantem uma reserva de 40 anos, enquanto o gás garante uma reserva de aproximadamente 65 anos. No Brasil, as duas maiores reservas estão situadas no campo de leste de Urucu, no Amazonas, e no campo da Bacia de Campos, no Rio de Janeiro. A reserva de gás mundial está estimada em 186 anos. Garantia de reserva, versatilidade, economia e limpeza são características do gás natural, a alternativa energética do futuro. Pessoal, já vimos que reserva é enorme no Brasil e no mundo. Por muito tempo nós teremos gás natural disponível. E não esquecer que é um excelente combustível,
tá? Ecologicamente perfeito, corretíssimo. E chegamos agora ao final desse vídeo, dessa reportagem, né? No intuito de passar a melhor informação possível. Jamais, lembram, jamais com a intenção de torná-los convertedores, e sim as informações mais importantes sobre o ramo de conversão, prestação de serviço e manutenção nesses equipamentos, nesses carros convertidos. Ok? Maurício, considerações finais a respeito desse vídeo, de segurança, dessa matéria toda que nós comentamos aqui. Bom, gente, para vocês que estão nos assistindo, a palavra-chave, como você mesmo disse, Donizete, é a segurança. A preocupação número 1 é a segurança. O projeto do gás veio para ficar, um combustível ecologicamente correto. Então, como aconteceu com o advento da injeção eletrônica, o gás também, a curto prazo, a meta é de atingir 500 mil veículos. Então, vocês, de posse da fita e com o manual na mão, vocês terão capacidade de ter um embasamento, né, sobre o sistema, sobre o gás, como funciona, né? Mas se sentirem seguros, procurem aprimoramento, procurem um treinamento e nunca coloquem em risco a vida de vocês e a vida dos seus clientes. Então, eu quero deixar aqui o alerta número 1 é isso, a segurança em primeiro lugar. Então, preocupe com as manutenções, né, com as intervenções que vão ser feitas no veículo, ok? Bom, gente, antes de encerrar essa matéria, vale lembrar e dizer que o vídeo não tem a intenção de formá-los em convertedor. Longe disso, é esclarecer dúvidas, lacunas, informações que necessitam para que a pessoa tome por decisão em se tornar um convertedor ou então um parceiro de uma convertedora, é só procurá-las para isso, certo, Maurício? E prestar bem atenção nos detalhes, tá? Porque é um futuro muito promissor essa área de conversão e manutenção. Fique atento, fiquem alertas, tá? E a nossa esperança é que esse vídeo tenha ajudado muito, ok? E se vocês optaram por essa profissão, no caso, convertedor, que sejam felizes. Até o próximo vídeo. Tchau. Para saber mais sobre GNV, basta acessar o site www.mecanico.com.br. Acompanhe a série de reportagens especiais sobre este combustível alternativo.